Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu estava brincando quando entrei que esse tema não podia ter sido melhor para mim, porque meu carro quebrou antes de vir para cá, então eu fiquei aflita, né, de chegar aqui e não chegar no horário, mas graças a Deus, e é a segunda vez que hoje ele quebrou. Primeira vez foi antes do almoço, e aí chamei o reboque, o cara disse, está tudo bem, vá-se embora, não precisa nem trocar a bateria, está tudo certo. Aí fui já atrasada para o trabalho, mas cheguei lá, pronto, deixei o carro e agora, né, na volta, fui ligar, cadê? Eu disse, pronto, está perfeito esse tema, justiça nas aflições. Vamos lá, né? Vamos embora, já que eu estou aflita, vamos aproveitar a oportunidade. E aí eu peguei um Uber, né, para vir para cá. E vejam só que coisa interessante, né? Nada é por acaso. E aí a pessoa que era motorista do Uber, eu sou psicóloga, né? Ela disse, eu também sou psicóloga. A gente começou a conversar, e eu disse, ela disse, vai para onde? Eu disse, vou para o Jeff. Eu também fui para o Jeff. Ela já disse, volte, vamos lá para a palestra. Eu estou tão aflita, você pode me levar em casa depois. E aí ela, não, que eu tenho que ir para casa. Sim, mas volte. Eu já fiz tratamento lá no Jeff, então volte para lá. E a gente veio conversando, né? E aí ela dizendo que estava com saudade de voltar à psicologia, que ela estava fazendo Uber, né, extra à noite, mas que ela também trabalhava durante o dia. A gente teve um papo assim ótimo vindo para cá. E aí, no final das contas, eu disse, olha, lá no consultório a gente tem até uma clínica social, se você quiser voltar, né, atender, vai lá, tal. Ela pegou meu número e pronto, ficamos amigas. Então, ó, nas aflições a gente pode tirar um bom proveito, né, não? Então, vamos embora. Mas aí, ó, Jesus disse para a gente, né, bem-aventurados os aflitos. E aí, ele também falou, né, no mundo tereis aflições. E estamos, né, num planeta de provas e expiações, a gente não vai ter uma passagem por aqui sem nenhum tipo de aflição, não é verdade? E todos nós temos, a gente se aperreia, né, com uma coisa, com outra, pode ser uma aflição física, não é? Uma doença, pode ser uma aflição emocional, pode ser uma aflição de alguma preocupação material, né, financeira, de relacionamentos, enfim, são inúmeras, né, as aflições que a gente tem. Mas Jesus também falou, né, que a gente não teria só aflições. Ele disse para a gente que ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, ele deu esse roteiro para a gente, né? E ele falou também que nós deveríamos, não é, ir a ele, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então, veja que Jesus não diz só que a gente vai ter aflição, ele também diz que ele está do lado da gente, para que a gente saiba que, apesar de termos as aflições, nós temos sempre Jesus do nosso lado. E eu sabia que se eu não estivesse aqui, alguém estaria aqui, tipo Paiva, uma das meninas, né? Alguém ia me substituir, não tem problema nenhum, né? Então eu estava tranquila, porque nada é por acaso, né? Então, gente, a gente pode, né, na vida da gente, pensar assim, por que, às vezes, não é, essas coisas que acontecem comigo, essas aflições, elas voltam a acontecer, né? Por que algumas pessoas parece que são imã, né, para algumas aflições? Por que as coisas acontecem? Muitas vezes a gente diz assim, puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, isso não é justo que aconteça comigo, né? O fulano, poxa, fulano está com a doença, acabei de descobrir que fulano está com tal doença. Poxa, uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo, né? Qual é a justiça por trás disso? Muitas vezes a gente se revolta, né? Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente se questiona. Por que que está acontecendo isso aí comigo, está acontecendo isso com a minha família, está acontecendo isso com fulano, com cicrano? Então, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, particularmente eu acho maravilhoso.
Aliás, todos são, mas assim, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, ele realmente fala, né, o nosso coração. Então, todas as vezes que eu estou aperreada, eu gosto de abrir nesse capítulo, porque ele tem várias coisas muito boas para a gente ler, para a gente entender. Uma das coisas maravilhosas sobre o Espiritismo, a doutrina espírita, é justamente, né, esse caráter de esclarecer, de consolar, né? Então, o Espiritismo, ele veio com esse caráter consolador. E a partir do momento que a gente começa a entender as coisas, fica mais fácil da gente aceitar. Talvez não de imediato, talvez o coração e a razão não batam de imediato, né, nesse mesmo ritmo da aceitação de algumas coisas, mas tudo começa por aqui. Então, se eu tenho conhecimento, eu já tenho algo cognitivamente aqui agindo em mim para que eu entenda o que está acontecendo. Ah, mas eu não sinto ainda. Tudo bem, mas é o primeiro passo. Primeiro a gente entende, depois a gente vai percorrendo esse percurso e a gente vai tentando, diante daquilo, ver o que está acontecendo. Então, esse capítulo, ele nos convida muito a pensar na questão de tudo tem um motivo e todo motivo que vem de Deus, ele é justo. Então, quando a gente fala de justiça, muitas vezes a gente fica pensando, tá, mas a justiça humana e a justiça divina são a mesma coisa? O que é justiça, né? Se a gente fosse fazer aqui uma enquete, o que é justiça para você, cada pessoa diria uma coisa diferente, né? Mas a justiça, ela tem esse caráter humano, digamos, dentro do direito, da filosofia, não é? Que é justamente fazer com que haja uma certa imparcialidade para que a sociedade ela possa conviver em paz. Então, eu posso dizer que, se eu faço algo, não é? E aquele algo afeta a comunidade, afeta alguém, então, eu tenho que fazer com que aquilo seja algo positivo para a sociedade, para a coletividade, né? Então, veja, a justiça, ela é um termo, não é? Que, na justiça humana, ela tem um caráter muito de reclusão e de punição, né? Por quê? Porque se eu faço algo que é ruim para alguém ou para a coletividade, o que é que acontece comigo? Eu sou recluso, não é? Digamos, eu matei alguém. Então, eu tenho que ser excluído daquela sociedade, ou daquele lugar, daquele ambiente, daquela situação, colocado num lugar para que eu não seja um perigo para a sociedade, né? Então, ele tem esse caráter de exclusão, de reclusão dessa pessoa, um certo aprisionamento, não é, da pessoa, um cerceamento da liberdade, e tem um caráter punitivo. Então, aquela pessoa vai ser punida. Mas na justiça divina, né, o que é que acontece? Apesar de, às vezes, nós acharmos que estamos sendo punidos por alguma coisa, castigados, né, por alguma coisa que a gente fez, a justiça divina, ela não tem um caráter punitivo, mas ela tem um caráter educativo. E nesse caráter educativo, existe sempre a possibilidade de uma reparação. Então, na justiça humana, nós somos castigados, punidos, excluídos, mas na justiça divina, a gente tem sempre a misericórdia e, através do instrumento da reencarnação, eu tenho outras oportunidades. Seria ótimo se na justiça humana a gente também tivesse algumas oportunidades, não é, de reabilitação, de fazer com que a pessoa ali reflita. E em algumas situações pode ser até que isso aconteça, ou há algumas tentativas nisso. Mas na justiça divina há sempre uma oportunidade de refazer, ou fazer diferente, ou tomar consciência de alguma coisa e, diante daquela consciência que a gente toma, então, a gente ir por um outro caminho.
A semana passada, nós tivemos uma perda familiar na minha família, né? Um tio muito querido, né? 94 anos, médico, atuou assim na igreja por mais de 40 anos como voluntário atendendo os pobres. Foi lindo o legado dele, médico por mais de 70 anos. E foi um momento assim de muita aflição, né, para todo mundo. Os filhos ficaram meio desnorteados, ele recebeu um diagnóstico assim de um câncer de pâncreas muito avançado, né, e não tinha o que fazer. E todos ficaram assim muito aflitos, os filhos ficaram aflitos, os netos ficaram aflitos, né? E eu fiquei ali naquele papel de vamos lá, o que é que eu faço para apoiar aqui essa família, né? Também aflita porque, lógico, né? O nosso emocional, a gente sofre. Então, assim, eu queria dizer que mesmo a gente tendo conhecimento, muitas vezes, não é, espírita, ou seja qual for, de compreensão do sofrimento, toda aflição, gente, gera dor. Né? Não tem como a gente escapar disso. Toda aflição gera dor. Mas, aí é que está a diferença. Né? Essa dor pode fazer com que eu me revolte, pode fazer com que eu entre numa depressão, pode fazer com que eu entre numa certa animosidade, né, com relação a Deus, com relação às crenças, com relação a tudo isso, ou aquela dor pode fazer com que eu reflita, qual o significado disso para mim? O que é que eu posso fazer diante dela? O que é que ela pode me ensinar? Ou seja, eu posso pegar aquela mesma dor, acolher aquela dor, reconhecer essa dor, porque é inerente a gente, somos humanos, não é? Nós amamos, nós sentimos, sim, falta de quem já foi. A gente sente falta daquele ente querido que estava aqui e não está mais, não é? Tantas coisas que acontecem com a gente. Então, assim, é muito importante a gente reconhecer que ser espírita ou ter algum tipo de religiosidade não nos dá imunidade para a dor, né? Mas, tendo o conhecimento que nós temos de que a dor, como diz o Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, no sentido, no caráter educativo, eu posso, nessa hora de dor, escolher não me revoltar, me resignar com isso, chorar sim, desabafar, chorar, botar para fora tudo aquilo que eu estou sentindo, mas sem revolta, entendendo o que é que aquela dor quer falar para mim. Então, quando alguém está sofrendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher aquela pessoa. Eu vi, né, no velório do meu tio, minha mãe sofrendo bastante, todo mundo que chegava, ela chorava de novo, né? Porque todo mundo via e falava uma coisa, ela chorava de novo. E aí, você fica ouvindo, né, o que é que as pessoas dizem, né? Então, algumas palavras do tipo, chore não, ele está no céu, ele estava sofrendo muito, né? Chore não, olha, ele está bem, agora ele está com a esposa dele, coisas assim que você vê que a pessoa está tentando ajudar, mas que naquela hora não ajuda em nada, né? Não ajuda porque o que a pessoa talvez precise ouvir ali é chore, desabafe, bote para fora, não prenda isso, né? Eu estou aqui do teu lado, vá, fica aí, né? Então, é importante isso, porque muitas vezes, na tentativa de ajudar alguém que está em aflição, às vezes a gente até piora, né, para a pessoa algumas coisas. Mas, enfim, vamos falar um pouco, então, dessa justiça, né, nas aflições. O capítulo que a gente vai estudar hoje, Kardec faz uma análise, então, sobre as aflições. E ele vai falar quais são as causas, quais são as consequências dessas aflições, baseado justamente no bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o trecho do Evangelho que nos é apresentado é um trechinho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Veja, quando Jesus está dizendo bem-aventurados os que choram, não é? Ele não está fazendo uma apologia ao sofrimento em si. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que se nós formos olhar, não é, os nossos sofrimentos, não no olhar material, mas com vistas no futuro, com vistas no espírito que somos, nossos sofrimentos aqui, eles devem ter alguma razão de ser. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem, mas aqueles que sabem sofrer, aqueles que sofrem bem, no sentido de não se revoltarem, no sentido de se resignarem àquele sofrimento lógico, fazendo a sua parte, não é? Por quê? Não é porque tem bem-aventurados os que choram, os que sofrem, que a gente vai dizer, bom, eu estou sofrendo, é assim mesmo, não vou fazer nada, isso é a vontade de Deus. Não, cada um tem que fazer a sua parte, né? Se eu estou sofrendo, eu vou atrás de resolver aquele sofrimento. Mas o primeiro passo para eu resolver esse sofrimento não é culpando o outro, né? Não é tentando, de uma certa forma, burlar aquilo, fazer de conta que não existe, mas me perguntar, dentro de mim, qual é a causa desse sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Não é? Por que isso dói dentro de mim? Então, no estágio evolutivo que a gente está vivendo, é lógico que a gente ainda vai sofrer, ainda vai ter dor, ainda vai ter mágoas, ainda vai... Mas cada vez que a gente vai entendendo mais e mais o que o Espiritismo diz, com vistas no futuro, nós vamos mais e mais nos resignarmos aos sofrimentos, tentando entender a causa e indo atrás da causa, não da consequência. Então, eu não vou simplesmente anular meu sofrimento, fazer de conta que ele não existe, eu vou me embriagar para eu esquecer que eu estou sofrendo, eu vou fugir, eu vou viajar para algum lugar para ver se eu melhoro, porque o problema não é fora, o problema é dentro, né? Se eu não vou dentro de mim, se eu não entro dentro de mim e eu me faço essa pergunta, o que foi que doeu em mim? Porque ninguém, gente, tem o poder de nos machucar. Ninguém tem o poder de nos causar aflições. Nós ficamos aflitos, nós nos machucamos, nós nos ofendemos e magoamos. Por quê? Porque ainda somos orgulhosos. Aqueles que não têm mais um orgulho dentro do coração vão entender que aquilo que aconteceu e que doeu dentro de mim é um recurso educativo que o outro está te proporcionando para que você possa olhar e dizer, poxa, não é que eu ainda me chatei com uma coisa dessa? Preciso melhorar nisso. Então, aproveitar essa oportunidade do que dói, não para culpar o outro, não para se desesperar, não para ficar com raiva ou revoltado, mas como um instrumento educativo. Doeu. Deixa eu ver o que foi que doeu. Por que doeu isso em mim? Por que ainda dói isso em mim? E aí, ir para o próximo passo, que é reparar aquilo. Ir atrás, reparar dentro de mim e reparar com o outro. Então, para a gente compreender melhor o sofrimento inerente, não é, às aflições, Kardec ele faz essa correlação com essas outras coisas. Por exemplo, ele fala, continuando aqui o Evangelho, né, no Evangelho de Lucas, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, por que Kardec coloca, né, fome, aflição, perseguição, choro, tudo misturado? Porque no Evangelho isso faz parte do Sermão do Monte. Jesus falando, né, as bem-aventuranças, e aí ele faz isso, dessas correlações. Por quê? Porque a aflição está presente em tudo isso.
né? Está presente nos famintos, está presente nos que são perseguidos, está presente naqueles que choram, está presente naqueles que precisam de justiça. Então, é isso que tudo tem em comum, é que tudo isso faz parte das aflições. E aí, ele fala, né, para concluir essa parte do Evangelho, mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. A gente lê isso aí e diz assim, como assim? Jesus está dizendo que a gente não pode ser rico? Está dizendo que a gente não pode ser saciado? Está dizendo... Não, não é nada disso, né? O que ele está dizendo é, se você tem isso satisfeito para você, na sua necessidade, na sua vida, se você tem o que é possível ter, digamos, no caso da riqueza, materialmente, ele não está condenando a riqueza, o que ele está dizendo é que existe uma forma também, não é, de você ter a consequência de um dia não ter mais isso, e não tendo mais, não é, essa riqueza, você também ter que apreciar o outro lado da situação. Então, não é que a gente não possa ser rico, não é que a gente tenha que morrer de fome, não é nada disso, mas se a gente abusa disso e a gente foca nossa vida nesse olhar apenas material, sem fazer com que aquela riqueza seja produtiva para alguém, não é? Sem que aquele banquete que a gente come ou aquele alimento que a gente tem, a gente divida com alguém, ou que a gente sorria, que a gente tenha nossas festas, nossas alegrias, mas a gente também não divide isso com alguém, nós vamos um dia sofrer lá na frente, não é? Não se trata de uma ameaça, se trata justamente da questão da lei de causa e efeito. Eu faço aqui e eu colho o que eu vou fazer. Então, quando a gente vai falar de justiça, a justiça divina, né, ela vai nos dizer que tudo tem uma causa, nada é por acaso. E no decorrer do capítulo, vocês vão ver, a partir também da próxima palestra, na próxima terça, que a gente dá continuidade, né, ao Evangelho, nas terças-feiras, que ele vai falar, por exemplo, das causas presentes das nossas aflições, das causas pretéritas das nossas aflições. E aí vai ficando claro para a gente que algumas coisas que acontecem com nossas vidas são provocadas por nós mesmos, tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual. Então, a justiça, ela tem esse caráter, né, de imparcialidade, ela tem esse caráter de ponderação dos interesses, mas tem uma coisa assim, bem interessante, não é? Que um dos filósofos, né, o Immanuel Kant, fala que o critério para saber se alguma coisa que eu estou fazendo é justo ou não para alguém é justamente eu perguntar se aquilo que eu estou fazendo seria algo que uma outra pessoa repetindo o que eu estou fazendo e a humanidade fazendo aquela mesma coisa, se isso era bem, isso era bom para a coletividade, para o mundo inteiro. Então, vamos colocar, por exemplo, o egoísmo, né? Se eu só penso em mim, então eu faço as coisas pensando em mim, só penso em mim. Se uma outra pessoa for igual a mim, e se várias outras pessoas forem igual a mim, e se o mundo inteiro for igual a mim, isso vai ser bom para a humanidade? Vê que legal essa pergunta para a gente se fazer. É justo, né? E se, por exemplo, eu pego um caráter diferente, como a solidariedade, e aí eu faço bem, eu sou solidário, eu ajudo as pessoas. Aí outra pessoa vai, faz o bem, ajuda as pessoas. E a humanidade começa, todo mundo a fazer aquela mesma coisa. Isso vai ser bom para o mundo? Então, ele coloca a justiça muito nesse critério, meio que fazer a outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Mas não no caráter egoísta, não no caráter que só isso vai ser bom para mim. Porque, gente,
o que a gente faz que só é bom para a gente não é bom e não é justo. Só é justo aquilo que eu faço que é bom para mim e é bom para o outro. Se você for fazer alguma coisa e aquilo ali só for bom para você, isso não é justo, porque não é bom para a coletividade. E se não é bom para a coletividade, não é bom. Faz sentido? E aí, Platão, que é um dos precursores do Espiritismo, já falava também, né, da questão da harmonia social, a justiça como sinônimo dessa harmonia social, que é essa mesma ideia. O justo é aquele que se comporta de acordo com a lei, é aquele que tem essa dimensão individual, mas também coletiva. E ele associava muito a justiça aos valores morais. Se a gente for transpor isso para o Espiritismo, a gente pode dizer o seguinte, que é justo aquilo que a gente faz de acordo com as leis divinas. Se eu sigo as leis divinas, se eu sigo os ensinos do Evangelho, eu estou de acordo com o que é bom para a coletividade. Portanto, isso é justo, né? Na Bíblia, tem muito aquele caráter, não é? Pelo menos no Antigo Testamento, de que ser justo é ser reto, ter aquela retidão com Deus. Inclusive, a justiça é um dos atributos de Deus, né? Deus é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Então, tem muito aquele caráter de seguir os mandamentos, fazer aquilo que Deus mandou, mas ainda é aquele caráter muito punitivo, como se fosse a justiça de Deus, não é? Baixa ali o raio, as pragas do deserto, e aquele Deus que vai te punir por aquilo que foi errado, né, que a humanidade fez para aprender. Então, quando chega Jesus, que nos apresenta a imagem de Deus como Pai, bom, justo e misericordioso, nós vamos entender que Deus não quer nosso mal, Deus não quer nossa infelicidade, que nós viemos para cá para sermos felizes, mas, para sermos felizes, existe uma justiça que faz parte de algo superior a nós, que se chama leis divinas, justiça divina. Então, eu posso, de alguma forma, burlar, eu posso fazer alguma coisa errada? Posso, diante das leis divinas. Mas existe sempre uma lei superior. E essa lei superior é a lei que vai fazer com que eu possa dirigir meus passos, de modo que o que eu faça seja sempre um plantio para uma colheita futura. Então, tudo que eu faço hoje, na minha vida, na minha reencarnação, tem a ver com o meu plantio, tanto do que foi lá de trás, como o que vai ser daqui para frente. Tá, mas vamos supor que nessa existência eu tenha cometido algum erro muito grave e que não tem como eu voltar atrás. Sei lá, cometi um aborto, eu matei alguém, eu roubei alguém, passei a perna em alguém, eu caluniei alguém. Poxa, estraguei a vida daquela pessoa, minha vida, seja o que for. Vamos supor que nesta vida nós façamos algo assim. O que vai acontecer conosco? Né? Qual é a justiça divina que vai ser aplicada a nós? Se eu me arrepender, eu vou direto para o céu, só eu me arrepender, vou ali, confesso meus pecados, ou eu... Né? Não necessariamente. Não vai acontecer isso, porque o que a gente faz, a gente colhe. Porém, tudo o que a gente faz para o bem anula aquilo que a gente fez no mal. Então, suponhamos que eu tenha cometido um aborto, por exemplo, e aí, diante da consciência do erro, eu possa dizer, puxa vida, me arrependo, o que é que eu faço? Né? Não posso voltar atrás, como Chico Xavier dizia, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. Não tenho como trazer aquele espírito de volta para o meu ventre, tudo bem. Mas posso fazer um trabalho com as crianças? Posso me afiliar a algum movimento que defenda a vida? Né?
Eu posso fazer alguma coisa, sim. Então, a gente não precisa esperar reencarnar para fazer alguma coisa, se a gente já pode fazer hoje. Então, cometi um erro. Deus é muito misericordioso conosco. E a maior prova da misericórdia dele conosco se chama reencarnação. Que são as nossas oportunidades de voltarmos de novo e refazermos, e refazermos, e refazermos, quantas vezes forem necessárias fazer. Porém, já que estamos aqui, existe uma lista de espera lá no mundo espiritual, uma filinha para reencarnar. Por que não começar agora? Por que não olhar aquilo que a gente já fez, que a gente acha que é equivocado, ou que a gente continua fazendo, e refazer esse caminho de uma outra forma? Então, a justiça divina, ela obedece uma lei chamada ação e reação, causa e efeito. O que eu faço, volta para mim. O que eu faço de bom, volta para mim. O que eu faço de mal, volta para mim. Se eu atenuo o mal, a pena é reduzida. Às vezes, né, na justiça humana, isso também acontece, não é? Você prende uma pessoa e, de repente, não é, ele tem, seja um caráter educativo, melhora, boa conduta, a pena é reduzida, não é? Assim é também na lei de Deus. Essa pena vai ter que ser cumprida porque nós fizemos algo, mas ela vai ser reduzida. Então, o trabalho no bem é o antídoto para a gente combater tudo aquilo que a gente já fez, de mal, de negativo. E pode nos levar a um patamar maior, mais elevado nessa evolução. Então, não existe mais aquela visão, a partir de Jesus, a partir do Espiritismo, do Deus castigador, do Deus punitivo. Existe caráter de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas ações. Eu sou responsável pela minha consciência. Eu sou responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu digo, por tudo que eu ajo, por tudo que eu penso, né? Porque tudo começa aqui, no pensamento. Então, esse instrumento chamado reencarnação, ele é fantástico, porque imagina só, de repente, não é? Digamos que você tirou a vida de alguém numa determinada existência e esse alguém volta a conviver contigo numa outra vida como filho. Se você teve um inimigo no passado, de repente está ali na tua convivência. De repente, aquele que veio, né, com aquele transtorno mental muito grande, foi alguém que você perturbou demais numa outra vida, por exemplo. Claro, gente, que isso não é determinista, não é uma coisa que foi assim, é assim. Então, agora eu vou olhar para fulano, e porque ele tem uma certa deficiência, porque a mãe dele fez alguma coisa com ele, o pai... Não é assim, né? Mas, quando a gente começa a entender que o que acontece conosco não tem um caráter punitivo, mas educativo dentro das leis de Deus, dentro da justiça das aflições, nós vamos começar a entender que as nossas aflições são processos educativos para a nossa evolução. A gente vai deixar de se revoltar e a gente vai começar a olhar aquilo que acontece conosco, talvez, como uma consequência de algo que a gente já fez. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida. Por que isso está acontecendo comigo? Não sei. Olha para dentro de ti, vê o que está acontecendo. De repente não existe uma causa agora, mas pode ser, não é? Que lá atrás tenha acontecido alguma coisa. Eu tenho uma amiga que ela foi colocada na justiça 5 vezes pela empregada doméstica. 5 vezes. E eu fico assim, meu Deus, ela revoltadíssima, né? Revoltadíssima, meu Deus, todo mundo me bota na justiça, como é isso? Eu atraio esse povo e tal. E eu fiquei pensando, né? Numa historinha que Chico Xavier contou
E eu ouvi isso recentemente numa palestra do Haroldo Dutra, falando sobre justiça divina e justiça humana, que eu estava estudando para cá. Aí ele conta o seguinte, que um amigo lá de Chico Xavier, que era amigo dele também, chegou lá no centro, assim, muito triste. Ele chegou para fazer um trabalho, né, meio desesperado, assim, tudo chateado. Por quê? Porque tinham ido lá na empresa dele, roubaram tudo, roubaram o computador, roubaram tudo que ele tinha, né, o dinheiro do cofre, roubaram tudo. E ele chegou lá, né, mas foi para o trabalho, né, tinha uma reunião mediúnica, foi lá trabalhar com o Chico disse, meu amigo, o que é que você tem? Você está com a cara tão triste, tão desanimada. Ele, Chico, é porque, puxa vida, olha, roubaram tudo, rapaz. Foram lá, assaltaram minha empresa, eu estou sem nada, roubaram, olha, está uma confusão, não sei como é que eu vou recuperar meu prejuízo, todo aperreado, né? Aí disse que Chico abraçou ele e ficou um tempão abraçado, sabe, com ele. Tempão, abraçado. Porque, veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Acolher, né? O cara estava lá, devastado. O Chico ia dizer, meu irmão, faça não, fica aperreado não, Jesus vai devolver para você. Não ia, né? Abraçou, disse que ficou um tempão com ele lá abraçado. Quando ele chorou, desabafou, tudinho. Aí Chico chega para ele e diz assim, meu irmão, é tão bom a gente devolver, não é? Veja que coisa, né? Poxa, é tão bom a gente dar de volta, né? Aquilo que um dia a gente tomou de alguém, né? Então, assim, veja que visão, né? Imagina, tudo bem, né? Vamos balizar a nossa evolução com a evolução de Chico, né? Mas veja a visão. É uma visão de que, poxa, aconteceu, alguma coisa tinha ali um motivo. Então, a aflição, né, que a gente tem, as coisas que acontecem com a gente realmente só faz sentido se nós tivermos a visão da vida futura. E é isso que Kardec vai comentar nesse item 3, né, que é exatamente assim, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns nas misérias e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parecem ter? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita, veja, a Kardec, ele é fantástico, porque ele pega, não é, o argumento que talvez nós tenhamos na nossa mente com relação àquele tópico, e ele vai, contra-argumenta com a coisa. Então, ele vem com a lógica para a gente pensar. E a lógica dele, né, já que a gente, poxa, por que acontece isso? Por que tem tanta coisa acontecendo? Por que uns estão vivendo, uns maus estão vivendo junto dos bons e tal? Aí ele diz assim, desde que admita-se a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Né? Então, se Deus é perfeito, ele não pode ter criado uma lei que seja imperfeita. A lógica dele é essa. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo,
justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, havendo uma aflição, havendo algo que saia do nosso controle, que cause algum desconforto, tem que ter uma causa para isso. Seja essa causa provocada por nós ou uma causa realmente que vem se repetindo na nossa história que a gente precisa dar uma olhada. Porque enquanto aquele tema voltar para a nossa vida, digamos que nossa aflição seja financeira. Então, puxa vida, eu não consigo ganhar dinheiro, né? Aí vou, trabalho, faço tudo, daqui a pouco perco de novo. Aí vai de novo. Se um tema se repete na nossa vida, é como não passar de ano na escola. Eu ainda não aprendi o que eu tenho que aprender. Não adianta ficar repetindo o tema sem procurar a causa. Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não entendo. Bom, então eu vou me resignar, né? E, de uma certa forma, lutar para que isso mude. Porém, se não mudar, tem que ter alguma causa. Se a gente não tem essa fé no futuro, a gente se revolta. A gente se revolta. Bom, a gente pode também perguntar o seguinte, né? Será que eu, no estado da erraticidade, está no livro dos Espíritos, né? Quando eu estou ali naquele mundo dos espíritos, na pátria espiritual, será que eu escolho minhas aflições? Porque tem gente que diz, poxa vida, não, eu não escolhi isso não, eu sofro demais, não é possível que eu escolhi isso, né? Então, eles vão explicar justamente que algumas dessas nossas aflições são, sim, nossas escolhas que a gente faz no planejamento reencarnatório da gente, e outras não são necessariamente escolhas, porque são coisas que acontecem na nossa vida justamente para que a gente aprenda alguma coisa, compulsoriamente, que a gente não aprendeu lá atrás. Mas tudo tem um caráter sempre educativo, tá? Bom, temos também um texto aqui bem legal de Emmanuel, que fala sobre as aflições. E vê que legal, ele diz assim, examina a própria aflição, é o título do texto. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. E aí ele vai descrevendo as várias aflições. E no final ele diz assim, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Os corações unidos ao sumo bem sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Então, gente, que a gente possa olhar nossas aflições exatamente nessa ótica, né? Na ótica de isso é temporário, isso é passageiro, isso faz parte dessa reencarnação, e eu tenho que dar conta disso para que, na vida futura, tendo superado essa aflição da melhor forma possível, sem revolta, sem desespero, sem desesperança, eu possa ter o meu consolo lá na frente, né? E para finalizar, Dr. Bezerra de Menezes tem um texto aqui
que ele fala do bem sofrer e do mal sofrer, que é justamente sobre como a gente vai reagir diante dessas aflições, entendendo essa justiça, que nada acontece por acaso, e que nós temos o livre-arbítrio para escolher se eu vou sofrer bem ou se eu vou sofrer mal. E ele diz assim, nesse texto, bem sofrer e mal sofrer. A resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra as doenças emocionais que tanto aturdem o homem moderno. Há uma grande diferença entre bem sofrer e mal sofrer. A calma e a resignação diante da dor nos fazem sofrer menos, porque entendemos a razão da nossa desdita e por isso somos consolados por Deus. É o bem sofrer. Já a insubmissão à vontade divina nos tornará impacientes e revoltados, o que agravará os nossos padecimentos, por não sabermos aproveitar a experiência e tirarmos as lições necessárias ao nosso adiantamento espiritual. É o mal sofrer. Resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós e que, no mais das vezes, o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas. Então, que a gente possa ter a confiança de que o que estamos passando, gente, é temporário, é passageiro, e resignar-se diante disso de uma forma que a gente possa aproveitar essa oportunidade como um aprendizado, é o que Jesus quer de nós. Que nós possamos ter uma noite tranquila, que hoje tenha sido algo, não é? Que vocês tenham saído daqui com algum conteúdo importante para vocês e que Jesus fique sempre conosco. Muita paz para todos.